Alô? Hoje, no nosso projeto de Proseando sobre Gestão, teremos o contador Rafael Canazar para a gente falar sobre contabilidade. Porque, afinal de contas, contabilidade não é só emissão de dados, como muitas pessoas acham. Acabam achando até que a contabilidade é pouco importante, né? Então, a ideia é hoje desconstruir um pouco isso e também mostrar, né, com a experiência que o Rafael tem, mostrar para todo mundo o quanto a contabilidade pode contribuir com a gestão do seu negócio, a gestão do seu projeto, das associações, dos conselhos da criança e adolescência, o conselho do idoso, né? Principalmente que ele tem boa experiência nessa questão dos fundos. Então é importante a gente falar. E a ideia desse projeto que estou fazendo, que é Proseando sobre Gestão, é sempre trazer alguém para desconstruir o imaginário popular sobre um assunto, né? Então toda semana, sempre às terças-feiras, 19 horas, vou trazer alguém para a gente desconstruir, né? E aí, convido os amigos, né? Deixa eu ver que eu acho que o Rafa já chegou aqui. Ah, já chegou aqui. Porque precisamos falar de vários assuntos. Da semana passada, sobre imposto de renda, foi muito bom. Semana que vem vamos falar sobre gestão de contratos, principalmente os contratos de direito autoral, né? Para a gente que trabalha na área da cultura, que é muito importante, e também até mesmo para a contabilidade, prestar atenção com vídeos que fazem na internet, no Instagram, né? A forma do tratamento desses dados com os outros clientes, né? Eu não estou te vendo, Rafa. Diz que você entrou, mas... Ó, e chama os amigos, hein, gente? Manda um direct para os amigos. Contando para eles. Porque quero muito. Boa noite, Nilma. Oi, Rafael Machado, obrigada por estar aqui. Oi, Lu. Oi, Crica. Ô, Rafa, você está no celular ou você está no computador? Se você estiver no computador, não vai rolar. Tem que ser no celular. Oi, Vini. A galera da cultura, porque a gente tem que mostrar, sabe, Rafa, a importância que é ter um bom contador na sua empresa, que possa contribuir com a gestão, né? E as pessoas falam assim, para que eu preciso de contador? Contador é só despesa, né? Ai, eu fico mó triste. Não sei o que aconteceu.
Opa! Oi, Elis. Isso aí. Isso aí. Vamos ver se ele... Ih, Rafa. O que será que aconteceu? Não sei o que aconteceu, Rafa. E uma coisa que é sempre legal a gente falar também da questão da contabilidade é que é importante a contabilidade, porque a contabilidade não é só emissão de imposto, né? É toda uma lógica, é todo um conceito. E a ideia sempre, com certeza, de todos os contadores, é ajudar o seu cliente. Por quê? Porque sem aquele cliente, ele não tem recursos, né? Então, quando a gente fala assim, é só uma ajudinha, é só uma informaçãozinha, né? Eu adoro quando as pessoas vão assim, Sandra, você pode me dar uma ajudinha? Sandra, você pode... Olha, eu não tenho dinheiro, mas queria muito que você me fizesse... Eu tô com umas dúvidas aqui. E aí, no próximo projeto eu te convido para trabalhar. Tô esperando assim. Tudo bem que eu faço para algumas pessoas com a maior gratidão, que eu acho muito legal. E porque eu acho que os vezes vale a pena. E também não é... Só que as pessoas acham que a nossa profissão é rica. E não é assim, né? E mais do que nunca, a contabilidade pode contribuir com a gestão do negócio de forma a você saber, por exemplo, será que você está cobrando certo aquele serviço? Será que a formação daquele preço, daquele produto está correto? Será que você pode contratar e demitir um colaborador ou um funcionário de qualquer jeito? Será que aquela empresa que vendeu para você não vale a pena a gente dar uma olhadinha sobre ela, né? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar sobre o contador, né? E uma coisa que eu fico cada vez mais, né? Eu estava há pouco assistindo uma palestra sobre gestão de risco. E nós, enquanto produtores culturais, temos que avaliar qual é o risco do meu negócio. O profissional da contabilidade pode nos ajudar a olhar isso. Como fazer para minimizar os riscos? Será que aquele fornecedor que te prometeu entregar vai efetivamente entregar? Será que aquele cliente, ele tem capacidade mesmo
para fazer aquilo tudo. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? A questão da lavagem de dinheiro, né? As sonegações fiscais. Nós, profissionais da contabilidade, temos que ter muito cuidado com isso. Então, não é, às vezes eu vejo as pessoas assim, não, mas eu recebi um dinheirinho, eu adoro os diminutivos, né? Não, eu recebi uns dinheirinhos porque eu estava dando umas aulas particulares, fiz um projeto e aí eu depositei o dinheiro na minha conta, mas eu emiti a nota fiscal pelo meu MEI. Aí fala assim, mas olha só, a Receita Federal tem muita gente para pegar, eu sou pequenininho. Só que ele esquece que ele vai emitindo nota, compra no cartão de crédito. E aí depois, um belo dia, vem a dona Receita Federal, porque, gente, ela não é leão, tá? Vem a dona Receita Federal que bate assim na sua porta. Olha, a gente percebeu que nos últimos 5 anos o seu cartão de crédito teve valores tais e tais, que você fez várias transferências. Qual a explicação? Plano de saúde nas alturas, né? Então, viagens, posta foto no Instagram. E aí a dona Receita Federal fala que oi, amigo, oi, amiga, vim aqui ter uma conversa com você. Você pode explicar pra gente como se deu e como é que você conseguiu esses recursos? Como explicar? Então, quando o contador fala para você, olha, presta atenção, tenha cuidado, registre tudo que você está gastando, tudo que você comprou, utilize contas separadas, né? A conta da sua pessoa física é diferente da sua pessoa jurídica, separe o dinheiro, separe as compras. É importante a gente fazer isso. E esse é o papel do contador, ou, como a gente chama, do profissional de contabilidade, que é contribuir com a gestão. É isso aí, Vini, a casa caiu, né? É isso aí. Isso, excelente, Vini, nunca misture ganhos de CNPJ com o meu CPF, né? Isso aí, não faça isso não. Você até tem direito a fazer retiradas pro labore, mas não é assim, eu tiro quanto eu quero. Não, tem regras, né? Então, a Receita Federal diz que você é obrigado a fazer essas retiradas de prolabore e ela sempre recomenda que seja no mínimo um salário mínimo. Poxa, mas Sandra, como é que eu vou viver só com um salário mínimo? Afinal de contas, é R$1.200, né? Muitas pessoas o vivem, né? Afinal de contas, a gente tem um país aí de total desigualdade social, né? Então, é importante a gente não menosprezar. E muitas vezes, R$1.200, nossa, faz muita diferença, né? Na hora aí do aperto, na hora que as coisas precisam funcionar. Então, é importante, muito importante, a gente ter esse cuidado. E também ter muito cuidado, e esse é o papel do profissional de contabilidade também, te ajudar, por exemplo, na questão do colaborador ou de um fornecedor. Somente o colaborador. Como é que você contrata? Eu tenho um cabeleireiro. E aí eu quero ser cabeleireiro, meu cabeleireiro é salão parceiro, que é uma modalidade. Mas não precisa fazer nada? Como é que é isso? A manicure vai lá, aluga a cadeira, a cabeleireira também. Não é bem assim. Então, esse é o papel do profissional da contabilidade, de contribuir para que vocês tenham uma boa gestão. E também, não é só balanço que a gente faz, né? São os relatórios para mostrar o quê? Como é que você está indo? Como é que está indo a gestão do seu negócio? Um olhar mais
de gestão mesmo. Será que você está indo pelo lado legal? Será que você não pode buscar outras formas de fazer a gestão do seu negócio? Sabe, eu semana passada estava conversando com o Roberto Campos, que estava aqui contando para a gente, por exemplo, a questão de quem tem mais de um imóvel. Ele deu uma dica para a gente como a gente fazer, né? Então é importante a gente escutar um especialista. Como é que a gente vai fazer? Ah, Sandra, mas o meu universo é pequeno. Mas o meu universo pode ser pequeno, mas de repente alguém faz uma colocação e você sabe a resposta. Você fala assim, olha, eu escutei uma palestra e não é bem assim não. Procure um profissional da contabilidade para ele fazer. E uma outra coisa que a gente tem que falar também do profissional é que as pessoas só enxergam essa parte de balanço, DRE, as guias. Só que para ter as guias tem uma quantidade incrível de ações, de atividades que o profissional da contabilidade faz, que é o que a gente chama de obrigações acessórias. E, gente, vamos combinar? O Brasil tem muitos impostos, mas tem muitas obrigações acessórias. E aí, quem é que tem que fazer isso tudo? O pobre do contador. E, se ele não entregar, o que você vai falar? Você que não entregou, você que tem que pagar a multa. Mas eu liguei para o cliente, né? Oi, cliente, hoje é dia 2 e não recebi as suas informações. E eu tenho que entregar as obrigações. Cadê? Será que sou eu mesmo que tenho que ligar para você e te cobrar isso? Não está errado? Você, enquanto cliente, você não tem responsabilidade? Como é que você todo dia almoça e janta? Então, é muito cuidado com a informação. A informação tem que ir todo mês e tem que ir a informação qualificada, né? Eu lembro quando, assim, priscas eras, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, lá nos anos 80, e que ele tinha uns clientes que juntava tudinho num saquinho. Eu ainda tenho aqui guardado um saquinho desses. Ele pegava os saquinhos e botava tudo ali dentro. E não falava nada. E aí eu ajudava meu pai a classificar. Eu ainda nem era contadora, mas ele me ensinou a classificar. Aí eu ia classificando. Alimentação, táxi, material dos projetos, separava tudo, né? E aí arrumava, a gente fazia então o que a gente chama de escrituração. Mas, poxa, dava muito trabalho. Hoje não, hoje fica fácil porque você transforma tudo num PDF e você põe lá no sistema do seu contador e ele faz as informações, né? Então é importante a gente fazer isso de forma correta e identificar, né? Porque também não adianta você mandar a nota fiscal para ele e não falar para ele o que é isso, né? Então especificar, olha, é o contrato de comunicação, é o anúncio que eu paguei no Facebook. Então fazer a informação de forma correta e principalmente ter os contratos. Porque é ruim você não ter contrato com os seus fornecedores, né? Deixa eu ver aqui que o Vini está querendo uma informação. Vamos lá, Vini. Há problema para fazer pagamento, o cliente, fornecedor tem a conta diferente do CNPJ? Eu sofro muito com isso. Olha, Vini, vou falar uma coisa para você que um advogado falou para mim um dia. Eu falei assim, eu posso, a conta dele, eu tinha que fazer o pagamento dos honorários dele, e a conta dele era no banco X e eu tinha a conta no banco Y. Aí eu falei para ele, não, mas eu posso depositar para você sem problema.
Aí ele falou para mim assim, ele me deu um sabão. Ele falou, Sandra, presta atenção. Você deve a mim, pessoa física, ou a mim, pessoa jurídica? Porque a partir do momento que eu depositar você depositar na minha pessoa física, você vai ficar devendo na minha jurídica. E aí você me dá o direito de, sabe o quê? Te cobrar. Isso, ó. Priscas eras, porque eu fui secretária, depois de ter ajudado meu pai, eu fui secretária de um banco e o meu chefe era o presidente do banco e ele era advogado e ele era uma pessoa assim fantástica. Muita saudade dos ensinamentos dele. E ele falava, ó, presta atenção no fornecedor. E olha que naquela época não tinha internet. A gente tinha que ligar para saber se o fornecedor era confiável, né? Porque às vezes você ia fazer compras para lá pra gente, né? E será que o fornecedor ia entregar? Então, poxa, então a gente ligava, pedia para o fornecedor assim, me dá 3 referências e a referência bancária. E, então eu ligava para os fornecedores, falava, você conhece fulano de tal? Ele é ponta firme mesmo, ele entrega, não sei o quê. Fazia toda a verificação. Porque já pensou? Como é que se ele não aparecesse lá, quem ia pagar? Né? Diz o ditado, quem paga mal, paga 2 vezes. Aí quem é que ia pagar? A pobre da Sandra, né? Porque pagou mal, o chefe falava para mim, se pagar mal, não sei onde você vai arrumar dinheiro, mas você tem que pagar. Eu só ficava pensando assim, ai meu Deus do céu, se fizer isso, será que eu vou ter que pegar um papagaio, né? Porque naquela época a gente chamava de empréstimo no banco um papagaio. Vamos lá no banco pegar um papagaio, né? Hoje a gente fala do empréstimo consignado, naquela época eram os papagaios. Você assinava uma nota promissória lá, recebia um carnezinho e se você não pagasse na data, tu tava roubado. Porque o cara mandava cobrança para você na boa, ir atrás de você no seu emprego, e era constrangedor. Então, é muito legal a gente prestar atenção quem são essas pessoas, né? Sandra, a pessoa jurídica pode ter cartão de crédito, certo? Pode. Como é que é feito o lançamento contábil? Sim, é preciso descrever todas as compras. O que você não pode é comprar coisas que não tem nada a ver com sua empresa, né? Por exemplo, o cartão de crédito da empresa tem limite. Então, eu quero fazer uma viagem, então eu vou fazer a compra daquela viagem naquele cartão de crédito. Mas o que aquela viagem tem a ver com a minha pessoa jurídica? Nada, vou de férias. Mas essa viagem é parte do projeto que eu estou fazendo. Então, beleza. Tá? Ela tem que ter relação com a atividade que você está fazendo. E ela não pode ser aleatória. Tá? Tenham muito cuidado, porque a Receita Federal está fazendo bastante cruzamento de dados com as questões do cartão de crédito, porque o cartão de crédito virou assim, uma moeda assim, as pessoas saem comprando e saem devendo, né? Então, porque afinal de contas, aquele plastiquinho é uma tentação, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção onde passa o plastiquinho. E ainda tem uma questão, né, galera, que a gente tem que prestar muito cuidado. Agora com esses cartões de crédito de aproximação, caraca, outro dia quase que levei um prejuízo, porque guardei e estava com a bolsa na mão e o cartão de crédito virado ao contrário. Cara, é só passar perto de uma maquininha que o cartão passa. Então também tem que prestar bastante atenção para fazer, né? Eu vou chamar minha parceira aqui, Elismar, para ela falar um pouquinho, porque a Elismar tem de tudo de tributo, gente. Transporte, material de escritório, pode. Papel, material, impressora, né?
sempre importante. Agora é engraçado que ela entrou, mas não está aparecendo para mim. Que estranho. Sei lá, tem alguma maluquice aqui no Instagram. Mas outra coisa nossa, VaptVupt, é isso aí, Vini. Porque é o seguinte, Vini, é o que eu falei. Eu comecei a trabalhar nessa área em 1979, 80, e todo dia a gente tem que estudar. Agora mesmo estava assistindo uma aula lá na KPMG, porque é muito importante estar atualizada com as novidades, né? Então tem que estudar. Hoje também, né, para o pessoal que é produtor cultural, gente, mudou a instrução normativa da Lei Rouanet, ou a Lei de Incentivo à Cultura, ou Lei Federal de Incentivo à Cultura. Gente, tô passada com a mudança da legislação. Então, fiquei muito triste com essa mudança da legislação, porque vai prejudicar muitas pessoas. Agora, a única coisa que eu gostei é que ele tinha prometido que ia tirar da lei os valores para pagar os contadores e os advogados. Mas isso não vingou, graças a Deus. Porque aí todos os produtores culturais vão poder contar com um bom advogado para fazer os contratos, porque, gente, é o que eu falei, essencial ter contratos. Como é que você contrata alguém que não tem sem nenhum contrato? Não pode, gente, não pode. Isso é impossível. E também, como é que você faz para fazer pagamentos se você não tem um profissional da contabilidade? E aí você acha que é só entrar no site e emitir o DAS? Não é isso. É mais do que isso. E ainda tem uma questão, né, gente? Agora vem o imposto de renda, né? Ou, como a gente fala, porque não é imposto de renda, né? É declaração de ajuste anual. Porque o imposto de renda já aconteceu lá do ano passado, né? E esse também é o erro das pessoas. As pessoas dizem, não, é só em março, né? E não é em março e abril. O imposto de renda começa no dia 1º de janeiro. E é importante todo mundo ter isso. Sandro, o RPA ainda existe? Não, claro que existe. O recibo de profissional autônomo, ele é muito importante. Porque através desse recibo é que você paga, por exemplo, os prestadores de serviço de formas eventuais, né? Então, assim, ele é muito importante. O que tem é que você não pode esquecer de fazer as retenções dos impostos, né? O INSS, o imposto de renda, porque a tabela do imposto de renda, gente, não mudou. Quem sabe a gente consegue agora esse ano que mude essa tabela do imposto de renda, porque vamos combinar, R$ 1.900 com salário mínimo a 1.200 não dá. Então, assim, a pessoa que ganha R$ 2.100, R$ 2.200 vai pagar imposto de renda. Isso não é justo. Então, quando vocês verem aí falando assim sobre a tabela do imposto de renda, não vamos fazer a correção do imposto de renda, vai lá e perturba o seu deputado. Porque precisamos da reforma da tabela do imposto de renda para correção. Tem uma proposta para que ela seja, no mínimo, a R$ 3.500, que seria razoável. O correto mesmo, se não me falha a memória, é 4.200. Mas a proposta do governo é de 3.500. 3.500 ainda vai lá que são, se a gente pensar, no salário mínimo a 1.200, são quase, 3 salários mínimos. Mas o que é pouco se a gente pensar que uma conta de luz, no mínimo, é R$100, 100, R$150. Uma conta de um bujão de gás, ao preço que está,
né? Então, e as contas do telefone, né? Então, mesmo que você tenha um pré-pago, fica caro, você precisa de internet, então você tem que pagar um provedor. Então, são muitas despesas que, para quem ganha menos, né, cada vez mais fica mais difícil, né? Oi, Cris, tudo bom? Gente, foi ótimo. Pena que o Rafa não conseguiu entrar, nem a Elismar. Não sei se alguma coisa que deu errado aqui. E olha que eu faço isso sempre, né? E eu adoro, gente. Eu adoro bater papo com todo mundo. É só... A gente tem que falar de assuntos diferentes, a gente buscar informações. E sempre que precisar, manda um direct que a gente responde, tá bom? Então, espero vocês aqui terça-feira que vem com a professora doutora Fernanda Marcial, para a gente falar sobre gestão dos contratos e falar sobre direitos autorais, porque todo mundo está muito preocupado com esses contratos que você fecha, né? Porque assim, a lei... você não está livre? Que pena, Rafa. Por exemplo, nos projetos culturais agora, principalmente das leis de incentivo, tem sido obrigatoriedade de você fazer contratos liberando a imagem das pessoas por 10 anos. Então, quero conversar com ela sobre isso, tá bom? Espero vocês aqui terça-feira que vem às 19 horas, tá bom? Beijo no coração de vocês e vou deixar salva a live para quem quiser ver. E qualquer coisa, manda no direct, tá bom? Um beijo, boa noite, se cuidem. Se sair, use máscara, tá bom? Beijo!